amores! Hoje, dia 29 de maio, sexta-feira, em português, nós iremos criar a nossa narrativa de ficção científica. Isso mesmo, coloque lá na página 17 para a gente entender como nós vamos criar essa narrativa, tá? Então vamos lá, ó. Na página 10, você criou um equipamento e descreveu a sua função. Agora, escreva a narrativa de ficção científica em que esse equipamento seja essencial para a história, tá? Então, voltem lá na página 10 para lembrar aí qual foi o equipamento que vocês criaram, que vocês desenharam, e aí nós vamos criar em cima dele a nossa narrativa de ficção científica, tá? Então, vamos lá para preparação. Planeje o seu texto. Então, você vai escolher o tipo de narrador. Se o narrador é observador, tá? O narrador observador é aquele que apresenta os personagens, conta os fatos, como eles se desenvolvem, mas não é personagem na história, não participa das ações, ele só narra, ele não tá ali dentro da história. Já o narrador personagem conta a história e participa dela como personagem também. Então você vai escolher se você vai ser narrador personagem ou narrador observador. Letra B, escreva o lugar onde os fatos vão acontecer, tá? Você vai escrever o lugar onde os fatos irão acontecer. C, o que aconteceu ao personagem principal? Você vai definir o que vai acontecer com o personagem principal. Na letra D, na sua história, qual é a função do equipamento que você criou na página 10? Aí você tem que relembrar dessa função. Na segunda questão, você vai escrever de forma resumida o enredo da história. Você vai fazer um resumo do que vai acontecer na história, tá? Para você ter uma ideia de como vai desenvolver toda a história. E na produção, faça a primeira versão do seu texto. Lembre-se que a sua narrativa deve ter. A narrativa deve ter começo, meio e fim, tá? É uma aventura que acontece com os personagens. Contando uma aventura que acontece aos personagens. Depois, características da ficção científica, isto é, deve mostrar um equipamento tecnológico que não existe na atualidade, mas que pode vir a existir, que é exatamente o equipamento que vocês criaram lá na página 10, tá? Diálogos entre os personagens, vai ter que ter os diálogos entre os personagens, tá? Não esqueçam de usar os sinais de pontuação que a gente estudou para separar a fala dos personagens da fala do narrador, tá bom? E depois você vai criar o título da sua história, da sua narrativa de ficção científica, tá? E aí, depois que você criar a sua narrativa de ficção científica, você vai avaliar o seu texto. Então, avalie seu texto verificando o que precisa ser mudado e corrigido. Então, depois que você criou, então você vai analisar. Você criou a história contando a aventura de ficção científica? Se sim, né, marca lá, avalia. O leitor consegue entender quem são os personagens, suas características físicas e seus comportamentos? Então, para você avaliar essa parte, você vai ter que pedir para alguém da sua casa dar uma lida, né? E falar se entendeu, se não entendeu, o que precisa melhorar para lhe ajudar, tá? No desenvolvimento desse texto. Na história, há elementos da ficção científica, ou seja, recursos tecnológicos que não existem nos dias atuais? É importante que tenha, tá, gente? Porque vai ser desenvolvida a partir lá da criação da página 10. Diálogos entre os personagens tem que ter, tá? Há um título adequado para a história? Vocês têm que ver isso. E o último, as palavras estão escritas de maneira correta. Tem que prestar bastante atenção na hora da escrita, tá, gente? Não pode trocar S por C, ou por Z, tá? Tem que prestar atenção, escrever tudo direitinho e organizado, letra bem bonita, começando o texto fazendo parágrafo com letra maiúscula. Não esqueçam do que a gente aprendeu em sala, respeitar as margens do caderno, tá? É muito importante. Então vamos lá. O quinto tópico, faça a versão definitiva. Então, depois que você fizer essa avaliação, você vai passar a limpo, melhorando o texto, né? Fazendo as possíveis modificações. Crie uma ilustração para a história. Aí você vai criar a ilustração, você vai desenhar o que você quer ilustrar da história.
Deixe sua história exposta no mural da sala de aula. Então, como não é possível a gente ainda fazer isso, nós vamos guardar nossas produções, tá, gente? Quando a gente voltar, aí nós vamos fazer essa exposição na escola. E na 8ª questão, leia a história escrita pelos colegas. Também não vai dar pra gente fazer não vai dar pra gente fazer esse 8º tópico. Mas a gente fez o principal, que foi a criação do texto, tá bom? Então, a atividade de vocês é essa, tá? Vocês vão ter que fazer aí a narrativa de ficção científica, seguindo aí o passo a passo da página 17 e da página 18 do nosso livro de português, tá certo? Um beijo grande, um ótimo final de semana, tá bom? E fiquem bem.